Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um tutorial do canal Infor Fiscal. Meu nome é Carlos e hoje o nosso assunto é referente ao Imposto de Renda 2020. O programa já está liberado, eu estou aqui na página da receita.fazenda.gov.br. Vocês vão estar vendo aqui receita.economia.gov.br, mas você preenche receita.fazenda.gov.br. Bom, pessoal, o nosso tutorial ele vai ter sim um conteúdo bacana, né? E você pode aí aprender a fazer a declaração sua. Não vai pagar aí para alguém fazer para você, você vai estar fazendo, eu vou te passar as informações necessárias para você fazer o seu preenchimento e para você também fazer para o seu amigo, para você ganhar uma grana. Então fique aí se você tem interesse realmente de acompanhar, porque o vídeo vai ser um pouco longo. Então, perfeito. Chegamos aqui à parte do vídeo, onde eu vou fazer o que? O download. Fiz aqui, gente. O download é simples. Eu venho aqui, ele vai perguntar imposto de renda de 2020, download do programa. Aqui o computador, qual que é o sistema operacional? Aqui normalmente quase todas as máquinas são Windows. Feito isso, ele fala que programa do imposto. Eu faço o clique aqui, ele vai fazer o download. Aí ele vai perguntar se eu quero que deixe aí um atalho na minha máquina, eu vou fazer esse atalho. Com base nisso, a gente já inicia a parte de preenchimento e aí eu já vou passando os detalhes para vocês. Então, ok, pessoal? Então, já vou pular essa parte para a gente já ganhar tempo com isso, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos retornar aqui ao preenchimento. Então, chegamos nessa etapa, eu já tenho o programa salvo, então aqui vou começar realmente a fazer o preenchimento. O que acontece? Na parte inicial vai aparecer uma tela para vocês com umas novidades. Então essa parte eu não vou ficar explicando porque vocês na hora que abrirem o programa vocês vão ver que é uma telinha com as novidades do programa. Então isso vai demorar um tempo e eu quero tentar otimizar ao máximo aqui o vídeo para que vocês já saiam fazendo aqui rapidamente. Então vamos lá, eu tenho aqui as opções de preenchimento, tá, pessoal? Então eu venho aqui, declaração de ajuste anual. É o que nós vamos fazer, tá? Que é a declaração, que é o DAA, que todo mundo fala. E eu tenho a declaração final de espólio. Todo mundo vê esse final de espólio, mas ninguém sabe o que que é isso. Isso aqui é o seguinte: a pessoa faleceu durante o ano, ela tinha imposto retido, então eu sou a família o espólio, né? A família que ficou, né? As pessoas que era o parentesco da pessoa, ela é o espólio, então ela é obrigada a fazer a declaração, porque a pessoa faleceu e tinha bens e tinha imposto retido e tudo mais, então senão a pessoa, mesmo a pessoa depois de morta, ela pode sofrer atuação do governo, tá, gente? Então sobra para as pessoas que ficaram. A outra opção aqui é a declaração de saída definitiva do país. Essa opção, pessoal, é quando você trabalhou no Brasil e você está indo embora. Você não vai ficar no Brasil, mas você tem patrimônio, tem bens, então você é obrigado a fazer esse preenchimento. Essa opção aqui é muito legal porque é a seguinte: iniciar importando declaração de 2019. Se você está usando a mesma máquina ou você salvou em disquete, minto, disquete já é coisa do passado, mas ainda tem gente que ainda tem isso ainda, e tem máquinas que salvam tal, mas se você salvou em DVD, né, aquelas mídias impressas, você pode fazer o quê? Você pode pegar essa mídia, colocar aí no seu diretório, salvar ou pendrive e você fazer a abertura da sua declaração do ano passado para você simplesmente fazer a importação. Se você tiver na mesma máquina, ele vai abrir essa opção e você escolhe qual o CNPJ, qual o CPF que você quer recuperar. Mas não é o nosso caso, tá, gente? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos abrir uma declaração nova. Então, como eu tenho uma declaração aqui já de teste, então eu já venho aqui e já faço essa abertura. Bom, legal, chegamos no programa para o preenchimento. A primeira coisa, pessoal, é a identificação do contribuinte. Eu tenho que vir aqui e dizer o seguinte: olha, a declaração de ajuste anual original, sim, eu vou fazer a primeira declaração. Nome do contribuinte é teu nome que você está fazendo, tá? Se for a primeira vez que você estiver fazendo, então você vai ter que preencher do zero. Então você vai ter que colocar aqui seu nome, a data de nascimento, o título de eleitor. Aí ele pergunta se é uma pessoa que tem doença grave,
Aí ele pergunta também, tá, isso aqui, pessoal, ele é muito didático, você pode fazer aqui, possui cônjuge. Se você tem uma esposa, se você é a pessoa que está fazendo, tem um cônjuge, você pode dizer aqui, ó, sim, ele vai abrir para você colocar aqui o CPF da pessoa. Se você não tem, ele já não traz essa informação. Então você tem aqui, ó, endereço do Brasil, que sendo é o caso, que a gente está no Brasil. Houve mudança de endereço. Se você é a primeira vez, você coloca aqui não. Se você está preenchendo ou houve mudança, você coloca aqui sim. O tipo da rua, aquela história toda aqui. Aí chegamos aqui, pessoal, natureza da ocupação. Aqui, empregados do setor privado, tá? Isso aqui a maioria das pessoas vão cair nesse nível aqui de informação. Aí você vem aqui e fala assim: ah, eu não sei qual é a minha ocupação, não consta aqui. Então você coloca aqui, ó, outras ocupações 00, pronto. A identificação está completa. Então você não tem problema nenhum. Isso é o caso de você que está fazendo pela primeira vez. Você vai ter que preencher todas as informações. Mas se você já fez o ano passado, você recupera todos os dados, ele já vem pré-preenchido, tá, gente? Então você vem aqui, você dá esse cliquezinho aqui, essa é uma dica aqui bem legal que eu vou dar, que você, se você já está pré-preenchido lá, se você já salvou do ano passado, ele vai dizer quais os campos que ficaram para que você preencha para esse ano. Então vai aparecer várias informações aqui. Mas se você é a primeiro, então você vai ter que começar do zero. Então vamos lá. Legal, tenho dependente? Quem é meu dependente? Pessoal, meu filho, minha filha, pessoa que eu posso, que eu tenho sobre minha guarda, tem que ter documento oficial. Tá, eu tenho pai ou mãe que dependem de mim, que não tiveram renda, eu também posso informá-los, pode sim, tá? É o caso de você até mesmo chegar na empresa que você trabalhar e você dizer que a pessoa ela no seu RH e falar, olha, eu tenho o meu pai que vive comigo, que ele é meu dependente financeiro, então você pode fazer esse preenchimento com os seus dados, com os dados. Ah, eu tenho um filho que faz faculdade, mas ele tem 24 anos. Legal, até 24 anos, se seu filho é seu dependente e ele nesse caso ele faz faculdade, você pode sim colocá-lo. Agora, outra dica, se o seu dependente ele tem renda, qualquer renda que seja, tá, gente? Se o seu dependente ele no caso ele vive com você, mas ele tem, por exemplo, você é casado com o segundo casamento e a sua esposa, que ela já foi casada, e o seu filho ali não é seu filho legítimo, tá? Ele é o seu filho que ele tem uma pensão alimentícia que o pai dele paga. Nesses casos, pessoal, você tem que tomar um cuidado para preencher, porque ele é uma pessoa que ele tem um rendimento, então você tem que informar o rendimento dele, muitas vezes não compensa você colocá-lo como seu dependente. Mas aqui eu vou explicar o caso da pessoa que tem 10 anos de idade, então ele vai ter que ter o CPF dele e eu vou informá-lo aqui. Então eu venho aqui, qual é o tipo de dependente, tá? Aqui eu posso dizer que meu dependente também não é só meu filho, pode ser a companheira que eu tenho, ou companheiro, quem seja que você que estiver fazendo o preenchimento, que não tenha rendimento e que vive junto com você. Então você tem aqui as opções, tá? Companheiro, filho, até 21 anos, enteado, conforme eu falei, aqui ó, que cursa até 24 anos cursando um nível aqui ó, técnico do segundo grau, que é de qualquer idade, aqui incapacitado. Eu posso ter pessoas de qualquer idade que estejam sobre minha guarda que seja incapacitada. O que é incapacitado, tá, pessoal? Pessoas que realmente ela não consegue ter ou não tem mobilidade, ou ela tem capacidade mental, então ela está vivendo sobre minha guarda, então eu tenho que preencher e colocar ela aqui como minha dependente, tá? Irmãos, foi o que eu falei, se você vive, você é o único que tem renda em casa, e seus irmãos que dependem de você, então você pode colocar aqui sim, tá? Então tá aqui, eu coloquei até o menor de 21 anos que tem a guarda, as pessoas absolutamente incapazes de qualquer contribuinte, seja aqui, ó, tá? O curador. Perfeito, gente. Então, para que eu preencha isso, vamos colocar aqui, tenho um filho. Aqui. Se eu não informar o CPF, eu vou colocar aqui filho
ele nasceu o ano passado, tá? Dia 21/5/2019. Ó, ok? Ele vai ficar aqui, ó. Se eu der um aqui, ele vai dizer aqui, ó. Dependente, ó. O campo indicativo CPF do dependente não foi informado. Então, nesse caso, você está vendo esse erro aqui, gente? Esse erro é impeditivo. Então, ele não vai deixar você passar para frente sem informar o CPF. Ou melhor, você vai preencher sua declaração, só que aquele seu dependente ele não vai afetar em termos de valor algum, tá? Então, isso está entendido. Então vamos para outra parte agora, pessoal. Alimentados. Alimentados, pessoal, exatamente é o que eu acabei de falar. É aquele que tem a pensão alimentícia do pai ou do avô. E acontece muito que o pai é o ausente e o avô acaba sendo obrigado a pagar a pensão alimentícia do menor. Então, também você tem que colocar aqui e você vai ter que informar, tá, quem é o alimentado, tá, o CPF do alimentado, data de nascimento e o nome dele aqui. Perfeito? E aqui, pessoal, agora nós vamos para a parte de rendimento tributado recebido de pessoa jurídica. Eu tenho opção, gente, aqui agora eu vou falar um pouco tecnicamente aqui. Eu tenho opção de ser um trabalhador, ter carteira assinada e estar recebendo de uma empresa. Perfeito? Então, nesse caso, eu tenho que vir aqui informar, olha, a minha fonte pagadora é a empresa que eu trabalho, tá? Eu coloco aqui o CNPJ da empresa, o nome da empresa. Aí, esses valores eu estou preenchendo aleatoriamente. Gente, eu não preencho esses dados aleatoriamente. Por quê? Todo ano as empresas são obrigadas a me enviar o informe de rendimento. Que informe de rendimento é esse? Eu nunca fiz isso, gente. Vá até o seu RH da empresa e pergunte: RH, eu tive imposto de renda retido na fonte, eu preciso declarar. Me deem a folha do informe de imposto de renda. Então lá, todos esses campos aqui vão estar todos lá demonstrados e você não terá erro algum, gente. Você vai ter lá rendimento recebido de pessoa jurídica, vai estar lá, eu recebi 51 mil. Ah, contribuição da Previdência, eu contribuí com 3 mil, vai estar na folha. Ah, imposto de renda retido na fonte, R$ 1.500. 13º salário, 2.500. Ah, tive aqui R$ 300. Então, você está vendo que os dados vão estar naquela folha e você só vai informar aqui na sua declaração, nesta aba de rendimento tributado recebido de pessoa jurídica. Perfeito, gente. É muito simples você fazer esse preenchimento. Quando eu faço esse preenchimento, vocês perceberam que desse lado esquerdo aqui, as opções aqui começam, os valores começam a aparecer aqui, ó. Aí ele começa aqui, dedução legal do imposto a pagar. Opa! Com esse valor que eu fiz essa simulação, me deu imposto a pagar. Ah, por desconto simplificado, o meu valor a pagar é menor. Então, se eu fizer essa informação e colocar esses valores que eu recebi da folha e acontecer um caso desse, eu sou obrigado a pagar imposto. Ah, eu estou pagando imposto. Está pagando imposto. Mas se você tiver dependentes, se você tiver pagamentos eh, de clínica médica, se você pagou para o profissional que é dentista ou médico que o deu seu CPF, você pode abater. O que ele está fazendo? Aqui eu estou fazendo um ajuste, gente. A minha declaração nada mais é do que um ajuste. Então, quer dizer, eu tive X reais retido, tá aqui. Eu tive um rendimento de X reais, eu tive aqui o imposto de renda retido, que é um valor de R$ 1.500, aí eu faço um ajuste. Nesse ajuste, eu entro lá naquela tabela do imposto de renda e ele pergunta, olha, até R$ 1.800 eu era isento, mas conforme eu tive tendo uma renda maior, então ele me enquadrou e falou o seguinte, ó, eu tirei o isento, mas ainda você tem que pagar pelo imposto aqui completo, 1.154. Ou então você optou pelo desconto simplificado, que é os 20%, então você só tem R$ 362. Mas eu posso, gente, chegar aqui e dizer o seguinte: olha, eu tenho
convênio médico, então eu venho aqui e faço aqui, ó, pagamentos efetuados. Eu tenho pagamentos efetuados? Tenho. Eu venho aqui e falo o seguinte: eu tenho pagamento de hospitais, clínicas, plano de saúde. Eu posso chegar aqui e informar, gente. Eu tenho lá, eu fui lá, eu peguei todos os meus recibos que eu paguei do meu plano de saúde. Ah, eu paguei por mim. Opa, legal. Então eu venho aqui e coloco o CNPJ da empresa que eu paguei. Então eu fiz isso. Aí eu coloco aqui que eu tive, vamos pensar que eu paguei R$ 5.000 de contribuição. Percebam, gente, que na hora que eu informo que eu paguei o plano de saúde para mim, titular, o imposto a pagar já caiu, ó. Aqui ele já começa aqui a aparecer que eu vou ter aqui R$ 351. Ah, que bacana, eu fiz isso, então perfeito. Mas eu também, gente, eu paguei, aí eu venho aqui e coloco o novo. Eu falo aqui assim, eu paguei a instrução no Brasil. Eu paguei para o meu dependente, nesse caso. Eu coloco o nome do meu filho e eu paguei o valor de R$ 6.000. Então, quando eu coloco isso, opa, já deu imposto a restituir. Esse caso, gente, o valor da educação, ele tem um limite, tá? Ele tem um teto. Então, esse teto, se você ultrapassar esse valor, não importa, você pagar R$ 50.000 de faculdade para o seu filho estudar na melhor faculdade do Brasil, ou de medicina, o que for, você vai ter um teto da contribuição para a educação. O que não tem o teto, gente, eu vou aqui voltar aqui e vou fazer uma simulação mostrando para vocês, que é referente aqui, ó, ao planos de saúde. Se eu colocar aqui que eu gastei R$ 15.000 de plano de saúde, eu chego a um valor que, ó, tá vendo? O imposto a restituir, ele não tem teto. Mas conforme eu venho fazer esse preenchimento, eu corro risco, gente, se eu errar esse valor, eu não tiver um cruzamento que eu estou falando a verdade, que meu plano de saúde no Brasil era R$ 1.500 e eu coloquei 15.000 só para que eu possa ter imposto a restituir, gente, a malha fina cai. Você vai cair lá na malha fina, você vai, quando você acabar de fazer o envio da sua declaração, ele vai aparecer para você lá na parte. No dia seguinte que você entregar a sua declaração, você pode ir lá fazer a sua consulta. Você pode ver que se o fisco achar que você não teve esse valor pago, porque plano de saúde, o que você preencher, ele vai aceitar, ele vai fazer deduções maiores, ele vai te devolver mais os valores. Então você pode estar na malha fina e você ter que fazer aí uma retificadora. A retificadora, gente, como é no primeiro momento, você pode voltar lá e fazer aqui, colocar o valor correto, falar assim, não, era só R$ 1.500. Aí você pode ver que aí, opa, aí o imposto volta a pagar. Aí você vai, na hora que você for fazer o envio da retificadora, ele vai aparecer para você aqui, tá, gente? Eu venho aqui quando você fizer aqui a parte dos impostos aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui que você vai gerar a DARF aqui, tá vendo, gente? Aqui ele já pergunta, opa, você quer pagar a DARF? Olha lá, DARF são pagamentos até o dia 30 do 4. Então vai aparecer lá quais são as DARFs aqui. No caso, seria uma única parcela, tá, gente? Ok? Então, olha que bonito, ele já aparece o DARF aqui para você fazer o recolhimento quando você está apto a fazer o pagamento, tá, gente? Então, como eu estou aqui com o valor aqui de 341, que ele é menor de 362, então eu faria essa opção de pagamento por aqui. Mas não é o nosso caso, tá, gente? Então, nós vamos lá. Então, isso é uma simulação que eu estou fazendo com vocês. Então, vamos lá. Voltamos ao preenchimento. Gente, então tá. O primeiro caso, eu caí lá no caso de uma pessoa simplificada, que ela teve uma única fonte pagadora. Então, ok, eu paguei com só tenho uma fonte pagadora, eu só trabalhei para uma empresa. Mas eu sou aquele cara que eu tenho, além do meu trabalho, eu presto serviço, eu vou lá, eu sou Uber.
eu vou lá, eu tenho rendimentos que eu não são da fonte pagadora, eu tenho rendimentos de outras fontes pagadoras. Então eu tenho que vir aqui, gente, e fazer preenchimentos aqui, ó, rendimentos que não são sujeitos à fonte pagadora. Então eu tenho o quê? Eu posso ter rendimentos, além disso, eu tenho rendimentos com aplicações financeiras, tá? Eu não vou falar ainda dessa parte aqui no caso de rendimento de pessoa física, tá, pessoal? Aqui que eu tenho que eu vou informar para vocês aqui que eu tenho aqui, ó, que é a parte rendimentos recebidos de pessoas físicas, tá? Então, por enquanto eu venho aqui, ó, rendimento tributados de pessoa, aqui ó, de jurídico, eu acabei de falando. Então vamos lá, não, vamos voltar direto aqui para o caso da pessoa que eu tenho que eu recebo de uma pessoa física. Gente, aqui vai um pulo do gato muito grande, que é o seguinte: eu chego no final, aqui na época de fazer o meu ajuste do meu imposto de renda, o que acontece comigo? Olha, eu recebi durante janeiro, fevereiro, março, abril do ano passado, eu recebi de uma pessoa CPF, tá? Eu tive outras fontes pagadoras que me pagaram, mas foram fontes que eu tive. Eu fazia bico, tá? Bico que eu falo é trabalho autônomo como arquiteto, como advogado, alguns casos assim que eu prestava serviço e recebi de pessoas com CPF. Gente, e eu não declarei isso em lugar nenhum. Eu tenho que declarar. Eu tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que fazer o meu carnê-leão. Aqui ele me abre a opção para que eu faça aqui no momento do preenchimento da minha declaração de imposto de renda. Não façam por aqui, gente. Essa é a dica. Não façam isso. Se você teve rendimento recebido de CPF, tá, que está aqui, que é aqui de pessoa física, você vá e baixe o seu carnê-leão, faça lá no carnê-leão, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, informe todos os dados lá. Aí você vai importar para a sua declaração agora, porque se você preencher aqui diretamente, na hora que você enviar a receita, ela vai saber que você deixou de fazer durante o ano para fazer um ajuste. Ela vai te multar, você vai receber uma notificação depois. Então, não façam isso. Então, a dica que eu que eu falo para vocês é rendimento recebido de pessoas físicas, que é o CPF, façam através do Carnê-Leão. Eu sou autônomo, eu não trabalho para ninguém, eu tenho rendimento na rua. Façam o Carnê-Leão, gente. Não façam aqui diretamente na declaração de ajuste. Ok? Tá, essa é a dica. Tá, e aí eu tenho, gente, aqui conforme eu vou descendo aqui, eu vou falando para vocês referente aos rendimentos. Eu tenho rendimentos isentos e não tributados? Tenho. Eu posso ter, gente, rendimentos aqui, eu venho aqui para informar aqui o seguinte, ó. Bolsa de estudo que eu recebi, eu tenho outras formas de ganhar dinheiro que eu não, que não são tributadas, então são isentas aqui, tá? Então, conforme eu tinha falado, você que é aposentado, você tem uma parte sua que é isento. Mesmo você recebendo a parte da aposentadoria, você tem uma parte que você não é tributado. Então, ele vai se enquadrar aqui, tá, pessoal? Então, tem várias opções aqui dentro. Então, quando você aí que tem mais de uma fonte pagadora, você trabalhou em mais outros lugares, teve ganhos de outras situações, você vem buscar aqui na fonte que isento. Na sua folha do informe, ele já mostra lá algumas situações que você deve preencher aqui, né, nessa aba de isentos e não tributáveis, tá? Então, é muito amigável o preenchimento aqui, tá, gente? Aqui é quando é sujeito à exclusiva definitiva, tá? Que é o que eu vinha falando anteriormente, mas é quando você tem ganho de capital próprio, tá? Juros sobre capital próprio, participação de lucros e resultados, tem outros, tem o rendimento de aplicação financeira. Então, se eu estiver ganhando aqui com a parte de aplicação financeira, tá, pessoal? Então eu tenho que informar aqui também, tá? Então, gente, eu venho fazendo esse preenchimento. Aqui é o caso de quando fizer doações, eu já pulei aqui a parte de imposto pago, imposto retido e tal. Aqui, pagamentos efetuados, foi o que eu já mostrei para vocês, que é referente quando eu estou fazendo pagamento ou por mim mesmo, tá? Se eu tiver aqui pagamento por mim ou
por dependentes. Então eu tenho que sempre vir aqui preencher. E aqui eu tenho, gente, muitas pessoas me perguntam quando eu faço vídeo, eu estou preenchendo aqui, mas eu não estou achando o CPF. Gente, se o médico que fez trabalho para mim, ele emitiu por recibo dele CPF, eu tenho que informar só o médico. Agora, se eu fiz através de hospitais, eu tenho aqui a opção 21, eu tenho aqui a opção aqui, ó, de planos de saúde, ok? Então eu tenho essas outras informações que eu tenho que estar preenchendo aqui. Feito isso, gente, eu venho aqui para bens e direitos. Essa partezinha é muito chatinha. O que eu tenho? Gente, durante o ano eu comprei uma moto. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, olha, código. Eu posso ter prédio, prédio comercial, prédio residencial, prédio comercial, um galpão. Eu posso ter comprado um apartamento durante o ano, eu posso ter comprado uma casa, um terreno, imóvel rural. Aqui, ó, eu tenho veículos, tá? Que aqui eu enquadro que carro, moto, caminhão. Eu posso ter aeronave, eu posso ter um barco, tá? Então, essas coisas, pessoal, eu tenho que informar. Quando que eu tenho que informar? Olha, eu tenho aqui uma casa. Acabei de comprar uma casa. Agora, gente, eu tenho que informar o número do IPTU, a data aqui da aquisição durante o ano. E aqui na discriminação eu tenho que realmente decorrer aqui, dizer tudo o que aconteceu, que eu fiz durante o ano. O que eu fiz? Eu comprei um apartamento do senhor fulano de tal, com o CPF número tal, foi financiado através do sistema financeiro. Tá, então eu tenho que informar qual eu fiz aqui, tem o valor da gleba, o valor do apartamento, ele ainda consta no nome da construtora, então eu tenho que dizer todas as informações e eu tenho que colocar aonde ele é, o número aonde ele é, tá? E aqui, gente, eu tenho que informar aqui, ó, registrado em cartório, sim ou não, tá, gente? Se eu falar que sim, vai aparecer para mim o número da matrícula, então eu tenho que estar com essas informações na mão. Ele é autodidata, tá, gente? Aqui, ele é autodidata, desculpa, eu usei a expressão. Ele é amigável o preenchimento, tá? Então eu posso aqui estar fazendo esses preenchimentos e colocando aqui, ó, metro quadrado, total da área, isso tudo está lá ou no IPTU ou na minha matrícula do meu imóvel. O que aconteceu? Gente, eu comprei durante o ano, então em 2017 era zero. Quanto eu gastei? Gente, aqui é o pulo do gato. Se você está fazendo isso pela primeira vez, então você nunca chegou nesse nível de pergunta. Então, eu tenho que informar. Eu comprei, paguei, eu paguei. Eu não é o valor do imóvel, é quanto eu paguei. Eu comprei um imóvel de 300 mil reais, gente. Eu comprei um apartamento de 300 mil reais. Eu paguei somente 40 mil durante o ano. Tá aqui, é os 40 mil que eu paguei. O que vai acontecer no ano seguinte? Na situação do 31 de 12 de 2019, vai aparecer os 40 mil e aí mais o acumulado que eu paguei durante o ano. Então, se eu estiver preenchendo aqui, eu já tinha comprado no ano anterior, eu tinha pagado 40 mil reais, então eu coloco 40 mil. Quanto eu gastei durante o ano? Eu gastei mais 30 mil. Então, quanto é o valor do imóvel? 70 mil, gente. Então, é o valor que eu tinha mais o quanto eu gastei, então é o saldo que eu tenho no final do ano. Entenderam a jogada aqui, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem fazer perguntas. No caso de veículos também, tá, gente? Então, se eu vou colocar aqui um caso que, eu tenho aqui uma compra de um veículo aqui, tá, gente? Deixa eu colocar um automóvel aqui e tal. Eu tenho o código do Renavan. Eu sou obrigado a preencher o Renavan. E aqui, de novo, eu comprei a moto do João da esquina, então eu tenho que colocar o João, CPF número tal, vendeu uma moto para mim por 10 mil, eu dei 2 mil reais para o João, então eu coloco aqui, não tenho nada aqui, e aqui eu coloco qual o valor da situação da moto, eu dei 2 mil reais, então eu coloco aqui 2 mil reais. Tá? Então é o valor efetivo pago, gente, não é o valor do bem. Aí muitas pessoas vão falar o seguinte: mas eu não tenho que colocar em dívida? Não, gente, não coloca valor em dívidas. Dívidas é se você está com dívida no banco, cheque especial, se você está devendo algum empréstimo no banco, mas empréstimo de valor monetário, não é de valor com garantia real.
que é o que você está fazendo. Não é um financiamento. Ah, eu comprei um carro no banco. Beleza, eu estou aqui, ó. Eu tenho que colocar em bens aqui, ó. Eu comprei o carro, só que o carro eu comprei do banco. Então eu vou fazer aqui, ó. Veículo. Eu comprei o carro no banco, tá? Aqui. Eu vou dizer aqui, compra do carro usando recursos do banco, taranã, 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 e o valor que eu já paguei aqui. Então, eu já paguei R$ 4.500. Então, isso foi o que eu paguei durante o ano. Então, eu descrevo aqui o carro com o valor da placa, o código do Renavan. Tá? Então, isso é a parte de bens. E a dívidas é o que você vai fazer, é o seguinte, ó, eu tenho o quê? Estabelecimento bancário, eu estou pagando, fiz um empréstimo com uma pessoa física, eu posso colocar aqui, eu tomei dinheiro fora do país, meu pai mora lá fora, eu precisei de dinheiro, ele me mandou, eu tenho que pagar para ele, tá? Então, essas são as informações. E aqui, gente, quando eu falei que eu tenho aqui o caso de espólios, então quando eu vou preencher, eu tenho que colocar aqui quem é o inventariante, tá? O CPF do inventariante, quem ficou para assumir as dívidas ou o patrimônio da pessoa que faleceu. Então, gente, e sempre fazendo isso aqui, ó, verificar pendências. Toda vez que você verificar pendências, você pode ir lá na pendência e informar, opa, houve mudança de endereço? Não, nome da rua. Então, sempre você vai fazer esse check-in aqui, ó, tá? Então, você verificar as informações. Bom, outro detalhe, eu tinha uma moto que eu paguei 10 mil, só que a moto é alguém que me vendeu muito abaixo do preço e eu vendi a moto por 15 mil. Opa, eu tive ganho de capital, gente. Então eu tenho que ir lá na declaração, quando eu estiver fazendo aqui a parte dos bens aqui, tá? Eu tenho que pegar e preencher aqui, novo. Ah, eu tinha aqui, ó, uma moto, código dela. Qual que era o valor dela? 10 mil, tá? Então eu vendi por 15, então eu coloco aqui, ó, 15 mil. E não repito aqui no final do ano. O sistema já vai entender que o valor do bem era o valor que eu já não tenho mais no final do ano. Eu vendi. O último valor da moto, a situação dela que ela tinha, eu vendi por 15 mil. Então eu mudei o valor. Então o fisco vai ver essa informação e vai fazer com que eu pague aqui, tá? No caso, se for um valor muito alto, ele vai me atribuir com ganho de capital. Isso vai acontecer com um apartamento. Então vamos lá, vamos fazer um apartamento, gente. Eu tenho aqui um prédio, eu tenho um apartamento. Gente, muito importante que vocês coloquem o valor que foi efetivamente pago. Ah, eu tenho um apartamento, mas eu fiz uma reforma no apartamento. Gente, eu posso vir aqui e falar o seguinte na descrição aqui, complementar. Apartamento tal, que eu tenho na rua tal, mas eu tive que gastar com pedreiro e eu tenho os comprovantes dos materiais que eu comprei, então eu venho aqui, eu aumento o valor, tá, gente? Eu coloco aqui, coloco qual era o valor dele e qual o valor atual, tá? Então, eu consigo fazer essa manipulação dos dados informando os valores. Eu espero não estar sendo muito confuso, tá, gente? Porque como vocês vão fazer pela primeira vez, então vocês vão seguir na prática exatamente isso. O apartamento que eu tenho já está quitado. Qual é o valor do apartamento? Ah, eu paguei esse apartamento R$ 200.000. Quanto que esse apartamento vale? R$ 200.000. Gente, é R$ 200.000 aqui, ó. Eu não posso atribuir valor, ficar aumentando aqui o valor dele sem comprovação nenhuma, sem que eu não tenha feito benfeitoria, sem que eu tenha feito qualquer tipo de ampliação no apartamento ou na casa. Então eu não posso simplesmente ficar alterando os valores. Eu tenho que respeitar aquilo que está em documento, tá, gente? Então, feito todas essas informações, gente, eu sempre vou, ao final do meu preenchimento, eu vou olhar aqui para essas duas informações. Ou eu vou informar pelas deduções legais, ou eu vou fazer pela simplificada. Fazendo essas informações, eu consigo saber se eu vou pagar ou não vou pagar. Se eu, no caso, eu vou ter o ganho aqui. Então, eu volto aqui e vou fazer uma simulação do rendimento. Eu chego aqui, eu cliquei aqui.
Vamos pensar que no meu caso, eu não ganhei 51 mil, ganhei 35 mil durante o ano. Opa, então, se eu recebi menos e meu imposto retido foi de R$ 1.500, gente, então eu tenho imposto a restituir. Se eu tenho um imposto a restituir, ele me pergunta aqui, ó, quais as vantagens que eu tenho pelo simplificado, ou se eu tenho pelo aqui, ó, eu posso ter aqui, eu vou restituir R$ 1.300 ou 1.158. Opa, vou restituir mais para mim, o que for melhor para mim. Então eu posso escolher aqui, tá? Então se eu informar aqui que eu vou restituir, eu vou falar assim, então eu vou entregar minha declaração. Ele já pergunta qual é o banco que você quer receber. Então eu tenho as opções dos bancos aqui. Olha, eu não tenho banco, gente. Eu sou um cara que eu não gasto dinheiro com banco. Então eu posso mandar sem os bancos. Eu dou um OK aqui e ele vai fazer o envio. Só que quando a restituição estiver OK, aí e voltar o dinheiro para me, me liberarem, né, nos lotes, aí eu vou receber uma informação de que o dinheiro está no Banco do Brasil. Eu tenho que ir lá no Banco do Brasil para no caixa e fazer o saque do dinheiro lá, tá, gente? Então eu posso fazer a opção de não ter conta bancária. Nem todo mundo tem, tá? Mas vocês perceberam, gente, que aí que como é um teste, ele fala que qual o imposto a restituir? 1.363. Qual é a alíquota efetiva? Eu não paguei, o meu imposto foi 0,38 só que eu tive. Não é aquela alíquota que o pessoal fala, é 27%. Não, aqui está dando 0,38. Então, efetivamente, o meu imposto foi de 0,38, tá? Então, ele está demonstrando aqui. Isso é uma nova jogada que a Receita fez para mostrar qual é realmente os valores. Então, eu dou um cancelar, aqui, ó, entrega cancelada. Aqui eu venho para fazer umas novas informações que eu posso fazer restaurar, gente. Aqui é muito legal que eu posso fazer restauração, tá? De declaração. Eu posso ter o salvo no pendrive, tá? Se eu salvei no pendrive a minha declaração do ano passado, aí eu posso vir aqui e na hora que eu fizer isso eu consigo trazer os dados da minha declaração do ano passado, tá? Em restaurar. Gente, eu espero não ter feito confusão na cabeça de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, que vocês precisarem fazer alguma informação, alguma coisa, vocês podem estar escrevendo que eu vou estar respondendo, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, eu tenho conta no banco, eu preciso preencher, vocês vão preencher em bens, tá, gente? Então, vamos lá. Eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso também fazer aqui opa, cancelo aqui. Gente, então eu tenho aqui as opções para poder fazer este check-in. Eu tenho aqui, eu posso também fazer olhar aqui pelas fichas. Então eu tenho aqui a parte de pagamento, a parte de direitos, cálculo do imposto. Aqui ele me demonstra quanto é aqui a base de cálculo efetivo, tá? O imposto devido que eu tenho para pagar. E aqui ele mostra para mim exatamente aqui, ó, o imposto retido na fonte foi 1.500, só que eu tinha que pagar 136, então o fisco tem que me devolver o dinheiro, ele vai me devolver 1.363. Legal? É, se você faz essa verificação, gente, é muito fácil, é muito amigável, tá? O software da Receita aqui, então ele demonstra isso. Bens e direitos. Eu tenho bens aqui, eu posso ter, gente, eu posso sair preenchendo todas as informações que eu tenho aqui. Eu tenho dinheiro guardado em casa, eu posso colocar. Eu tenho conta em banco, eu posso colocar. Eu tenho ouro em casa, eu posso colocar. Eu tenho participação em outras empresas, eu posso colocar aqui. Então, todas as informações que eu tenho, todos os meus bens aqui, tá, gente? Eu posso ter VGBL, eu posso ter PGBL. PGBL, gente, é uma. Aí já estou falando um pouquinho mais para frente para quem já tem aí uma situação que tem aí o caso dela faz uma aposentadoria, né, um complemento de aposentadoria para quando a pessoa deixar de trabalhar, ela ter aí um rendimento maior. Então ela vai pagar um P de pato GBL, tá, gente? Aí nesse caso ela tem o quê? 12% do valor do rendimento dela
dedutível, então ela consegue recuperar uma parte do seu imposto de renda pago através do PGBL. VGBL não, o VGBL ele entra aqui em bens e direitos, mas ele não te dá rendimento, não te dá uma parte do seu imposto de renda de volta. Então, essa é a parte aqui que vocês podem ter, dizer que tem dinheiro no banco, tá? Outros créditos poupança. Então, tudo que eu tenho no banco está aqui, em termos de bens. Se eu tenho empréstimo no banco, eu vou fazer a parte de pagamento aqui, que é exatamente a parte de dívidas e ônus, tá? Pessoal, eu espero não ter feito uma confusão na cabeça de vocês. Tendo dúvida, vocês podem fazer contato comigo, ok? Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem aí, pode estar dando like. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, que queiram perguntar, possam fazer a pergunta. Façam a pergunta que eu vou responder para vocês, tá, pessoal? Com isso, você consegue fazer a sua declaração e você consegue ajudar o seu amigo a fazer a declaração dele e você pode até ganhar um dinheirinho fazendo a declaração de outros amigos. Legal, espero que tenham gostado. Sucesso a todos e um abraço.